Olá, pessoal. Eu sou a Cleia Marcelino, sou a idealizadora desse projeto Artistas Intelectuais Negros, narrando histórias para futuros possíveis. Esse projeto surgiu de uma pesquisa minha para a pós-graduação do Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Niterói, e o propósito é mostrar, através da criação de conteúdos visuais e de linguagem simples, a produção artística e intelectual artística de negros no Brasil. Desse modo, contribuir para a descolonização de olhares, desconstruir a hegemonia branca que nós temos na arte brasileira. Porque o Brasil ele tem uma população e cultura diversificada. Contudo, a cultura afro-brasileira não é tão difundida. Por isso, esse projeto tem como intuito tornar artistas e intelectuais e manifestações artísticas afro-brasileiras, principalmente para crianças e jovens da cidade hoje de São Gonçalo, Niterói, Magé e Cachoeira de Macacu. Esse projeto tem como fonte principal uma professora, a Andrea Falcão, que inspirou com que a gente realizasse essa pesquisa. Aqui hoje temos para a palestra a Patrícia Dias e a Renata Toledo. Elas vão falar sobre o aquilombamento e a construção de futuros negros para que a história seja contada de outra forma a partir de nós. A Patrícia, ela é doutoranda e mestre em psicossociologia de comunidades e ecologia social pela UFRJ, administradora e MBA em marketing pela PUC-Rio, em formação em psicanálise e em psicologia. Ela é membro também da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ e de comissões. A Patrícia hoje vai falar um pouco do seu trabalho no Pierre, onde ela fez um aquilombamento de artistas e intelectuais, pessoas que são da pesquisa acadêmica, para que os negros possam se relacionar e se ajudarem entre si. Patrícia, por favor, pode se apresentar mais e pode falar do seu trabalho. Oi, minha gente, salve a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou falar de uma maneira acessível. Sou Patrícia Dias, uma mulher preta, bem preta, e que tem os dentes muito brancos, né? E magricela, e que gosta de falar e de comunicar com as outras pessoas, né? A minha história é baseada, como de muitos negros, de busca da nossa cultura e da nossa identidade, dos nossos corpos pretos, e de contar pessoas negras em diversos campos, em diversos lugares que eu ia frequentando, sabe? E isso foi desde muito pequena, com 4 anos de idade, até hoje na pós-graduação. Então, por mais que a gente tenha essa política de inclusão, muitas vezes ela está só na diversidade, só em mostrar a diferença, mas a inclusão de fato dentro desses espaços de privilégio a gente não vê. Então a gente chega no doutorado e a gente vira para um lado para o outro e fala: onde estão os doutores negros? Onde estão os professores negros? Onde está a nossa bibliografia, a nossa epistemologia negra? E a partir daí eu crio um projeto de resgate da nossa cultura, da nossa identidade, fazendo um aquilombamento de pesquisadores negros que intervêm a partir do mundo virtual para o mundo presencial. E aí a gente vai fazer uma inclusão e trabalhando em questões raciais em várias esferas, acho que trabalhando desde o nascimento do sujeito negro até a morte. Patrícia, eu sei que você já produziu algum material audiovisual sobre o seu projeto. A gente pode passar aqui para o pessoal entender melhor? Pode, então. Então a gente vai. Nessa história toda de fazer esse aquilombamento, eu pensei, como é que a gente pode aumentar, né, promover mais esses corpos negros na pós-graduação? E aí eu criei um preparatório com uns amigos meus. Comecei um preparatório para mestrado e doutorado, para ajudar o nosso povo preto, que não acreditava que poderia entrar no mestrado e doutorado,
a se preparar e entrar nesse mestrado e doutorado, né? E aí o SESC, lá em plena pandemia, viu o projeto, bateu lá na porta do meu e-mail, né? E falou assim, a gente quer falar com você. Eu falei, o SESC quer me vender alguma coisa. É o SESC que falou para mim assim, mas nós não vendemos nada, a gente quer comprar o seu projeto. Aí eu falei, olha, eu sou cara, tudo bem, o SESC pode, mas eu não estou sozinha. O SESC pode apoiar você na sua pesquisa e seus amigos pesquisadores do seu quilombo virtual. E aí a gente criou um preparatório de mestrado e doutorado que começou online, depois foi para híbrido, e hoje, nesse ano, a gente vai contemplar 8 unidades no Rio de Janeiro, uma intervenção da pesquisa negra dentro da nossa sociedade. E a gente pode passar, então, um vídeo, né, que é o vídeo do SESC, que fala um pouco sobre, um minutinho, que fala sobre essa experiência do preparatório. É o teaser do documentário. Acho que funciona. Eu sou nascido e criado em Duque de Caxias, né? E recentemente me mudei para São João de Meriti, junto com a minha avó. Oi, vó. Você tá travado. Caraca, Luz, obrigado. Meu Deus. Meu nome é Caleb. Me chamo Aline, né? Meu nome é Gabriel. Me chamo André Felipe Alves Ferreira. Meu nome é Cristina. Meu nome é Ronaldo Silva. Meu nome é Maísa de Oliveira Santos. Eu sou a Evelyn. O racismo no Brasil e no mundo, ele se manifesta cotidianamente. Então, eu penso que atividades educativas, de conscientização, de valorização da identidade negra, tem que ocorrer de forma sistemática. Eu vi tanta gente que eu falei assim, nossa, diferente. Por mais que seja, o curso era voltado para pessoas negras, mas eu não achei que tivesse tanta pessoa querendo fazer mestrado. Então, o Consciências, ele surge com esse objetivo, assim, de denunciar o racismo, mas para além da denúncia, também valorizar a potência negra e tudo que a gente está construindo, apesar de todo o cenário hostil que a gente está inserido. E a gente tem 2 alunos novos que eu quero saber como é que eles chegaram até aqui e contar um pouco deles pra gente. 1, 2, 3, vai! Aê, 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 lá, 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 lá. Esse é um teaser do nosso documentário, né, que vai falar sobre a dificuldade dessas pessoas negras de não acharem que elas têm direito de chegar nesse lugar da educação, principalmente porque as barreiras são tantas. A pessoa negra, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que ter multi-habilidades. Eu sempre falo isso, a pessoa preta tem que ser multi-habilidade, porque se ela perder uma habilidade que dá o sustento dela, ela corre para outra, né? Então, a gente é multi-habilidade, multifuncional e às vezes, nossas realizações, elas sempre são postergadas. Então, a gente sempre não acredita que a gente consegue chegar até o final, ou as dificuldades são tantas que, para chegar até lá, é quase impossível. Então, eu venho trazer esse argumento, porque tem bolsas raciais, são reduzidas, mas a gente pode conquistar. Nós temos uma vida de dificuldade, a sociedade tem que estar consciente dessa reparação. Então, hoje, quem está fazendo o mestrado e tem uma bolsa de 2.100 ou 2.200, quem faz doutorado tem uma bolsa de 3.100, que pode ser um plus para a gente poder se manter naquele lugar. E é assim, desse jeito que a gente vai chegando, não é, Cléia? E acredito que essa história não é só a minha história, mas a história de muitas outras pessoas. Agora, eu não sei se você quer passar aí minha apresentação. Legal, vou contar um pouquinho, então, de como que chega dentro dessa minha apresentação. Esqueci de falar uma coisa.
esse filme, esse documentário lindo, é feito também por um produtor e diretor cineasta negro, Macário, que é uma pessoa incrível, que também é doutorando na USP, que é carioca, nasceu na comunidade. Então, você vê que é um projeto todo, um trabalho de que os atores sociais, nós negros, sejamos gestores da nossa própria realidade, né? Essa realidade para incluir de uma maneira profunda, não superficial, o nosso povo preto na sociedade. Então, vamos lá. Então, projeto de integração étnico-racial, PIA é o meu quilombo virtual. E eu falo sobre esse aquilombamento como uma intervenção psicossocial para inserir essas pessoas negras na pós-graduação e os nossos atravessamentos dos nativos ao migrante, né? O meu orientador é o Mohamed El Haji, que é um especialista em xenorracismo, referência internacional também. Ele é o coordenador do grupo de pesquisa de migrações transnacionais e comunicação intercultural, chamado Diaspóticos, né? E eu tenho a minha co-orientadora, que é a Zilda Martins, que ela é coordenadora do grupo de estudo Muniz Sodré de Relações Raciais. Pode seguir. Então, eu sou essa pessoa aí, Patrícia Dias, doutoranda e mestre, psicossociologia de comunidades, ecologia social, administradora, MBA em marketing, faço formação de psicanálise e psicologia, que eu quero ajudar a saúde mental do nosso povo preto. Sou membro da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ, Comissão de Heteroidentificação da UFRJ, Comitê de Política da Saúde Integral da População Negra da Maternidade Escola da UFRJ, Comissão de Igualdade Racial da OAB Barra e do Conselho Deliberativo do NEAB da UFRJ. Quando a gente fala tudo isso, o pessoal, uau, esse pessoal é isso, a gente tem que se especializar, a gente tem que tentar abrir o leque o máximo possível para poder tentar incluir o máximo o nosso povo, para a gente poder fazer o resgate em todos os campos da nossa cultura e da nossa identidade. E aí eu vou falar sobre o decolonialismo pela perspectiva negra, que, se a gente pensar nesse movimento de pós-colonialismo, né, que fica muito dentro da academia, o professor Joás Bernardino, ele vai dizer que essa decolonialidade, que é esse impacto dessa colonização, ela vai ser desde a primeira oposição daquela primeira pessoa que foi colonizada, desde aquele primeiro sujeito colonial, né, dentro desse sistema moderno colonial, sabe, opressor, né, que destitui os racializados do lugar de ser, né? Então, ele não fica, o decolonialismo, dentro da nossa perspectiva negra, ela não fica só na academia, ela vai muito além da academia. Ela escuta o grito desse povo que também está em outros lugares de saber, né? Pode passar. E aí, dominação e opressão. Aí o professor Reich, ele vai falar, segundo o Conklin, que essa ciência colonial ela é eugenista, né? Ela está baseada naqueles povos europeus, né? A gente brinca chamando de brancocêntrico, né? Onde aquele que ele também tem uma pele, ele tem um capital e ele tem um lugar de privilégio, e aquele que não tem, ele vai ser subalternizado, ele vai ter um lugar de animal, ele vai ser o explorado, né? Então, para ele afirmar o ser, segundo a nossa professora ilustre do dispositivo de racialidade, a Sueli Carneiro, então, quando se afirma o ser,
vai negar o outro ser, né? Então, eu sou para o outro no ser. Então, é assim que funciona a filosofia eurocentrada. Próximo. E aí o silenciamento. Essa máscara de Flandes, representada na escrava Anastácia, fala muito sobre esse lugar de quando você não pode falar, você não pode mostrar o seu conhecimento. Acho que é por isso que a gente chega, eu gosto quando chega vários negros e fala assim, eu fiz mestrado, doutorado, vai falando, mas não desvalorizando aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, mas dizer que nós estamos nesse lugar porque daqui, enquanto líderes, nós podemos também fazer por vocês, nós também vamos olhar por vocês e falar através dessa perspectiva. Então, essa máscara aí, ela vai calar a nossa boca, vai calar o nosso conhecimento, vai colocar a gente num lugar que não é o lugar de saber e que a gente não pode estar subalternizado dentro desse lugar. Esse lugar não nos pertence. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo sobre essa questão de quando a gente vai num lugar, numa academia, e a gente não vê as pessoas negras falando. Significa que essa máscara do silenciamento, ela está lá, ali forte, nos calando, né? E aí, próximo. E aí o resgate, né? Recuperar o passado negro, né? O Aimé Césaire, ele vai dizer que a única maneira daqueles que foram marcados por ferro quente se recuperar ontologicamente, se recuperar como ser, sabe? Então, é ele olhar para trás, né? Assim que fala, né? Aquela filosofia do Sankofa, né? Você não pode construir o futuro se você não olha para o passado, né? Então, a gente tem que olhar para o nosso passado e desenvolvendo essa nossa caminhada do presente ao futuro. Pode trocar. Então, a hipótese poxa, tem a lei da cota maravilhosa que deu essa reserva de 50%, mas ainda existe a exclusão dos corpos negros, né? E principalmente quando a gente está em lugares mais elevados, hierarquias mais elevadas, principalmente na educação, na saúde. E, então, como mudar, como auxiliar, né? Já que a cota, ela mesmo atendendo 50% de estudantes de escolas públicas, indígenas, negros, ela ainda não atende o proporcional da população negra mesmo, que é em torno de quase 60% da população brasileira. Próximo. Então, a lei da cota na pós-graduação, existe uma lei que ela dava essa autonomia para os programas de pós-graduação, e aí a gente, mais uma vez, via que mestres e doutores chegavam no total de, no máximo, 15%. Então, a gente quase não tinha professores e discentes na pós-graduação, stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Próximo. E aí, a importância da heteroidentificação, porque quem foi apagado não sabe o que é ser negro. O branco tem várias cores, tem branco mais amarelado, mais rosado, mas o negro, ele é dividido dentro de uma escala de coloração, e que muitas pessoas negras com a pele mais clara, elas não se reconhecem dessa forma. Então, esse resgate da identificação e a heteroidentificação, porque tem fraudes, né? Tem pessoas que, para ganhar um benefício, tentam se colocar na condição de negro, a gente tem a necessidade dessa heteroidentificação. Próximo. O risco da lei lei de cota sem heteroidentificação é a gente não ter pessoas que sejam negras no lugar
que elas precisam estar, ou sejam, fraudes mesmo, né? E aí, mais uma vez, o corpo negro ele fica fora desses espaços. Então, a gente vê muitas vezes aí várias fraudes de cota, pessoas que são, às vezes, afrodescendentes, que pode ser que você seja afrodescendente, mas você não seja negra, que a sua pele seja totalmente branca e nem você tenha fenótipo negro. Mas o que é fenótipo? É cabelo, rosto, traço, próximo. E aí tem essa diferença, brancos, pardos versus negros, pretos retintos e pretos claros. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a palavra pardo, que parece encardido, né, pode parecer o mulato, o mameluco e o cafuso do passado, né, que era uma estratégia de dominação de uma minoria branca para dominar negros e indígenas e não deixar que eles se reconhecessem. Então, quando nasciam pessoas negras mais claras, frutos de uma miscigenação, elas não poderiam se multiplicar em negras, elas teriam que mudar a cor, assim deixaria mais fraco aquela população que era tão extensa, né, tão populosa. Próximo. E aí a gente pode ver uma família, duas pessoas negras, uma mais clara, um homem mais claro e uma mulher mais escura, mais os dois negros, e tem filhos miscigenados. 3 são mais claros, né? Que o pessoal chamaria de pardo, segundo o IBGE, mas uma é ruiva. Então, ela é afrodescendente, mas ela não contempla a cota porque ela é a menininha pequenininha na foto com os pais e ela é ruiva. Ela é afrodescendente com a pele branca, né? Então, o fenótipo, você vê ali duas moças com a mesma cor, mas uma pode ser que até a loura seja afrodescendente, que tem alguns traços, mas ela não é recortada pelo racismo. Mas a negra, sim, pelo cabelo, pelos traços, e toda essa reunião de características que vai racializar ela. Próximo. E aí, isso também interfere quando os marcadores identitários, ou seja, os características, seja negro, seja mulher, seja periférico, quando elas se cruzam, ou seja, se interseccionam, vão afastar as pessoas negras mais ainda da sociedade. Então, se a pessoa é mulher, negra, deficiente, estrangeira, né, desfavorecida, essa pessoa ela fica muito mais marginalizada, muito mais fora dos seus direitos humanos do que uma pessoa que seja branca, que seja um homem hétero e não seja deficiente, rico, né? Então é assim. E aí o estrangeiro negro, ele é aquele que não é bem-vindo, né? Que ele é olhado de uma maneira porque ele vai cruzar a interseccionalidade da cor negra com a nacionalidade dele também. Próximo. E aí essas artimanhas da exclusão racial vai jogar a gente para a margem, que é a institucionalização dentro dos ambientes, o mito da democracia racial, todos somos iguais, mas é mentirinha. Apagamento racial, o cara não sabe o que é ser negro, o valor de ser negro, não sabe da identidade. A branquitude, que é esse poder branco que é racista, né, que é estrutural, institucional e sistêmico, e que se mantém perpetuando e até se apodera do discurso da inclusão. Colorismo, que vai fazer essa escala de cor, né, de quem é negro e quem não é, né? Interseccionalidade, quando cruza os marcadores identitários. O tokenismo, que é o falso símbolo da inclusão, né? Que bota símbolos. Olha, a minha empresa, a gente vê um montão de gente negra nas campanhas, né? Mas a gente não sabe quantos negros estão na diretoria, ou se aquela empresa tem realmente negros, né? E o xenorracismo, que é a mistura do racismo com a xenofobia, né? Aquele que não é bem-vindo. Próximo. E aí o afrofuturismo, assim que eu fui pensando em como aquilombar, porque o Sanha, que é esse senhor que está aí com essa roupa que
ele faz uma busca do passado lá egípcio, que é um artista, jazz, maestro, multi-habilidades, né? Ele fala que o planeta Terra é tão racista que os negros deveriam pegar um foguete e ir para um outro planeta e fazer um ambiente lá menos racista. Mas a questão é que eu não tinha um foguete para chegar lá no outro planeta. Então, eu fui para a internet, onde o invisível se torna visível. E aí eu criei esse pier, esse aquilombamento, onde eu conheci a Cleia também. E a gente vai se cruzando ali, vai se unindo e vai criando novas possibilidades para divulgar sobre essa inclusão racial. Próximo. E aí, Aya, eu faço um resgate da simbologia. Esse é uma samambaia, que é o símbolo da resistência e desenvoltura, é um símbolo adinkra, né? Que a gente tem para lidar com as dificuldades, com as situações adversas, né? Então, a samambaia é uma planta resistente, e o povo preto também é. Próximo. E o aquilombamento. Então, esse aquilombamento vai ser essa experiência de resistência mesmo concreta, né? No qual a gente tenta construir uma nova sociedade mais humana e mais justa. E eu me apodero disso para fazer esse aquilombamento virtualmente. Próximo. A Nancy Litonta. Isso daí, a Nancy é uma simbologia também do Adinkra, que significa criatividade e sabedoria, né? E a Nancy é uma aranha, que é do folclore Ashanti, lá da África Ocidental, em que é um mensageiro divino da conexão. Então, negro, a gente tem que saber se conectar e criar novas possibilidades para a gente. Próximo. E aí o feminismo negro digital, ele vai trabalhar contra o algoritmo racista, contra esse algoritmo que vai dizer que o negro não tem lugar, de saber que o negro não é bonito. Todas aquelas estruturas que estão dentro da sociedade, a inteligência artificial, ela vai repetir. Então, nós temos que estar nesses espaços também para falar da nossa sabedoria, dos nossos conhecimentos. Próximo. E aí ficou aí o meu quilombo virtual, que começou de um grupo de WhatsApp, e aí eu fiz um portfólio da representatividade, que é @piervirtual. Ali tem várias pessoas negras, mestrada, pós-graduada, especialista, né, doutorados, professores, e que estamos juntos tentando nos acolher, criar um pertencimento e tentar mover a nossa sociedade. Próximo. E aí a gente tem um espaço de integração, afirmação e inclusão, onde a gente faz encontro das pesquisas, trocas, tem atendimento psicológico, atende a sociedade, tem biblioteca virtual preta, tem o que mais? Pode seguir. Do virtual para o presencial. E começa a fazer as ações, encontro de psicopedagogia infantil, encontro com a Comissão de Igualdade Racial, os artistas intelectuais negros aqui, com Clé e aí a Marina, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, onde a gente vai trabalhar contra o racismo obstétrico dentro dos hospitais e dentro das maternidades, quando as pessoas não querem dar anestesia nas pessoas negras ou cortam o cabelo delas porque elas estão usando trança, dizendo que pode dar algum problema ou ter carga elétrica. As estratégias de necropolítica, né, de morte do povo negro são diversas, de modo que eles inventam histórias que já são descomprovadas internacionalmente, né? E a gente também trabalha ali no afrofuturismo, com crianças que têm hiperhabilidades, com o projeto Apontar,
né, que ajuda crianças de escolas públicas a saberem que elas têm hiperhabilidades e desenvolver essas super habilidades delas para o desenvolvimento delas mesmas, né? Próximo. E aí o preparatório do mestrado e doutorado, né? Esse é demais, né? Que a gente agora, nesse ano, vai contemplar 8 unidades do SESC na periferia, vai em São Gonçalo, vai em Nova Iguaçu, Del Castilho, e que as pessoas negras saem de lá, eu digo, vitaminados, energizados, que a gente faz esse resgate da nossa cultura e dá o pulo do gato para a gente poder chegar nesse mestrado e doutorado. Está sendo muito bem sucedido, porque quem está fazendo cada atividade está passando com excelência nos programas de pós-graduação. Próximo. Há um ditado, termino aqui a minha apresentação falando sobre esse ditado africano, esse provérbio africano. Se quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhando. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Você é uma mulher que eu admiro muito. E eu te conheci a partir de uma amiga que eu conheci na faculdade. Ela fazia história, eu fazia biblioteconomia. E nós duas éramos de São Gonçalo e fazíamos faculdade na UCA, na Universidade Federal. Então, quando eu conheci o seu projeto, ela, olha, tem um grupo aqui, idealizado pela Patrícia Dias, de pessoas negras que buscam a academia, fazer pós-graduação. E eu fiquei muito alegre, porque assim, eu fui a primeira pessoa a entrar da família a entrar na faculdade, e eu sabia que eu tinha que entrar na faculdade pública, porque meus pais não tinham condição de pagar. Meus pais são semi-analfabetos, uma família de mulheres negras, a maioria todas empregadas domésticas, e eu botei na cabeça que eu tinha que fazer universidade. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei sem referência. Eu não tinha uma irmã mais velha, um tio, um pai para me falar o que era a universidade. Então, eu não sabia onde buscar bolsas, como buscar estágio, como ser uma monitora. Eu entrei na faculdade cega, sem entender nada. E a gente vai, como todas as pessoas afro-brasileiras que entram na faculdade assim, sem uma referência familiar ou uma referência de amigos, né, da família que possam ser universitários, a gente busca sozinho essas coisas. E quando eu saí da universidade, eu falei, eu quero fazer mestrado, doutorado, mas como é a vida do negro brasileiro, a gente tem que trabalhar. E eu passei muitos anos com esse sonho sem poder botar em prática. E quando eu conheci o Pierre, eu vi que era possível. Eu fui para uma reunião lá no Sesc Madureira e conheci a Patrícia, e ela passa uma energia tão forte. Ela fala, não, você pode. Esse tema aqui, não, a gente consegue adequar. E eu vi que era possível seguir adiante na academia, fazer um mestrado, um doutorado. Então, eu fui fazer essa pós-graduação também no Instituto Federal, e você vê que é possível seguir lutando, assim. E com a ajuda de cada um, o grupo do Pierre no WhatsApp, você vê que um ajuda o outro, você bota uma dúvida lá, tem alguém para te ajudar, e eu achei muito importante esse aquilombamento, essa ajuda mútua, essa troca de experiência, porque a gente tem poucas referências entre nós. A gente está começando agora, né? Há pouco tempo, há poucos anos que a gente vem nessa estrada da academia, de uma formação maior, né? Então, eu só tenho a agradecer a Patrícia, o exemplo dela, e é uma pessoa assim, que eu me espelho bastante e que está ajudando muitos outros afro-brasileiros a ter esse sonho de seguir na academia posto em prática. Muito obrigada, Patrícia. Você volta daqui a pouco com a gente. Obrigada a você, Cleia, querida. Ai, eu fico assim muito emocionada. Não tenho nem palavras para dizer. Assim, muito obrigada e estamos juntos, né? Estamos juntos, todos juntos. Obrigada. Agora, uma mulher tão especial quanto, uma gonçalense, assim como eu, que moro aqui em São Gonçalo, é a Renata. A Renata Toledo,
É filha de Edna e Jorge, irmã de Tatiana, esposa de Roberto e mãe de Isabela e Miguel. Comunicadora, escritora e palestrante, é graduada em comunicação social, jornalista, especialista em história do Brasil pela UF e possui uma MBA em marketing estratégico digital. Como integrante do coletivo Escritoras Vivas, formado por autoras gonçalenses, São Gonçalo atua na construção de narrativas que valorizam vozes femininas. Autora do livro Dor que Não Tem Nome e coautora em diversas antologias, atualmente partilha sua voz na coluna semanal Interseccionalidade. Publica no blog Mapa das Letras, o maior portal literário da região metropolitana do Rio. Com sua escrita e entrelace de vivências, ancestralidade e questões sociais, Renata transforma histórias em pontes para um mundo mais humano e igualitário. A Renata eu conheci há pouco tempo, nós convidamos ela para ser uma das homenageadas intelectuais da versão da exposição aqui em São Gonçalo, e ela aceitou prontamente, se mostrou super aberta ao nosso projeto, a poder contribuir, e eu fiquei fascinada pelo livro dela, pela trajetória, e eu quero conhecer muito mais de você, Renata, e espero que todos também possam conhecer. Muito obrigada pela participação, e fale mais do seu projeto, da sua atuação no Mapa das Letras, do seu livro, das suas escritas, do seu blog, que eu estou adorando ler. Então, oi, gente, eu sou Renata Toledo, como a Cléia acabou de me apresentar, né, eu sou filha da Dinha, do Jorginho, mãe de 2 adolescentes, também sou escritora, jornalista, colunista do maior blog literário da região metropolitana, cronista, contista, integrante do coletivo Gonçalense Escritoras Vivas e, sobretudo, sou contadora de história. Então, eu quero iniciar essa nossa conversa contando essa conversa falando de construção de futuros negros, contando uma história pessoal. Como eu disse, eu sou mãe de 2 adolescentes, e alguns anos atrás, há cerca de 10 anos mais ou menos, eu estava colocando os meus filhos para dormir, Isabela e Miguel. Aí, durante esse ritual ali, né, essa enrolação do sono, Isabela e Miguel reclamaram de algumas, não quero ficar acordada, tal, aquela coisa de criança, né? Vamos conversar sobre o futuro, mamãe. Bora conversar sobre o futuro, mas vamos relaxando para dormir. E nessa conversa sobre o futuro, minha filha Isabela disse que gostaria de ser atriz de musical e diretora de cinema. E o meu filho, Miguel, que é mais novo, acredito que influenciado por ela, também disse que queria seguir uma carreira no cinema, sendo animador da Marvel, mas que também poderia ser médico. 5 anos depois dessa conversa que nós tivemos, eu e meu marido estávamos aplaudindo um grupo de atores no lançamento de um filme chamado Haka Kids, lá no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. E entre esses atores estavam meus filhos, protagonizando um filme produzido pelo Cinema Nosso. Enquanto eu estava lá aplaudindo, né, muito feliz e orgulhosa dos meus filhos, eu pensei na minha infância. Eu sou, como a Cléia falou há pouco, eu sou cria daqui de São Gonçalo, eu nasci em Niterói, mas fui criada aqui em São Gonçalo, num bairro periférico chamado Luiz Caçador, e fui muito amada, fui uma criança muito feliz, muito afeto de tios, tias, amigos, amigas, irmã, e fui uma criança muito estudiosa, e eu tirava notas altíssimas, mas, diferente dos meus filhos, eu nunca sonhei com o futuro. Nunca sonhei. Apesar de ter sido uma criança que tivesse tido acesso, né, à escola e tudo, eu não sonhei. Não sonhei mesmo.
E lá, naquele ambiente cercado de pessoas aplaudindo meus filhos, eu me perguntei: quem roubou meus sonhos? Por quê? Porque eu não sonhei que seria a jornalista que sou hoje? Por que eu não sonhei que seria escritora? Por que eu não sonhei que estaria aqui, na frente de vocês, me comunicando, falando sobre construção de futuros negros? Esses questionamentos, eu acho que são de suma importância, porque são relevantes, porque sonhar não é apenas ficar no campo das ideias. Sonho é o primeiro passo para a ação. E eu acho que os meus filhos são exemplos disso. Muito pequenos, com 4, 5 anos, sonharam, verbalizaram que queriam ser atores, trabalhar com cinema, e 5 anos depois, eles estavam lá, na estreia de um filme, num festival, no principal festival do estado, que é o Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Agora, eu me tornei escritora aos 40, e me tornei palestrante aos 40, depois dos 40, e fui uma criança que eu não sonhei. Então, eu fico me perguntando que se eu tivesse sonhado, como teria sido, né, essa minha trajetória? Como teria sido construído no futuro? Eu não vou dizer que teria sido melhor, porque eu não posso prever isso, mas teria sido mais fácil. Mas eu resisti, e eu estou aqui. Quando sonhamos, nós começamos a visualizar o que é possível, visualizamos, nos motivamos, agimos, planejamos e construímos o futuro, alcançamos. Meus filhos estão nesse caminho. Eu estive nesse caminho, mas foi muito mais duro. A Patrícia, que falou brilhantemente aí de aquilombamento, ela está criando formas, né, de conduzir o povo preto por esse caminho. Mas eu fui uma criança da década de 80, eu não me via, né, e o cinema que é a profissão pretendida pelos meus filhos, a literatura que é a profissão que eu sigo, são espelhos, né? E se crianças não se veem refletidas nesse espelho, eu acho que fica meio que difícil dessas crianças sonharem. Eu acho que por isso, talvez por isso, eu não tenha sonhado, né, na idade dos meus filhos. E as coisas tenham acontecido para mim, mas acontecido um pouco tardiamente, né? E quando a gente fala em construção de futuros negros, não estamos falando apenas de resistência, apesar de ser muito importante resistir, e eu sou prova disso. Quando falo em construção de futuro negro, eu falo de existência plena, eu falo de direito ao sonho, eu falo de ocupação, de reestruturação, eu falo de pertencimento. Eu acho que não adianta mais apenas a gente ser representativo, né, ter essa questão de representatividade. Eu acho que a gente precisa pertencer. Eu não quero ser única, né, única da família, primeira da família. Eu não quero que isso continue se perpetuando com o povo preto. Então, quando a gente fala de construção de futuro, a gente precisa construir alternativas. Lélia Gonzalez, eu li um tempo atrás, que ela teve uma fala que ela dizia que não basta que sejamos contra racismo, né? A gente precisa construir essas alternativas, e eu vejo a afrocentricidade como um caminho, né? O filósofo contemporâneo, Renato Nogueira, ele defende que a educação afrocentrada nos transforma em protagonista da nossa própria narrativa. Mas, Renato, o que seria essa afrocentricidade que você vê como caminho?
a afrocentricidade é uma forma de nos aquilombarmos, né? A Patrícia falou aí brilhantemente de aquilombamento, e a afrocentricidade tem a ver com isso, é olharmos para trás sem perder de vista o que tem pela frente, como nos ensina o princípio africano, né, Sankofa, do povo Akan de Gana. Representado por um pássaro, né, que ele olha para trás e tem o corpo virado para frente, né? Eles nos ensinam que o futuro não se constrói sem respeitar o nosso passado, e que a nossa ancestralidade não é um peso, né? É uma bússola, é uma referência, e é preciso resgatar essa nossa história gloriosa para seguirmos adiante. Então, nossos ancestrais que ergueram quilombos, né, não só como espaço de refúgios, mas também como território de liberdade mesmo, de reinvenção, que nos mostraram que é possível criar um mundo em que sejamos protagonistas, como propõe o Renato Nogueira. Então, resumidamente, a afrocentricidade, que é o que eu proponho como caminho, ela tem a ver com recuperarmos a nossa autoestima histórica, né? A nossa autonomia histórica, na verdade. Ela tem a ver com celebrarmos a nossa estética, ela tem a ver com celebrarmos a nossa cultura, né? E escolhermos, né, contar sobre nós. E para garantir a construção desse futuro negro, a gente tem que garantir que nossas crianças cresçam não apenas com heróis que a história oficial, né, nos oferece, né, que escolheu nos contar. Construir futuros negros é garantir que elas saibam que somos descendentes de reis e rainhas, que somos descendentes de um homem negro chamado Mansa Musa, que foi imperador do Mali entre 1280 e 1337, que é considerado até hoje o homem mais rico da história. Ele era tão rico que a sua riqueza é difícil, né, de historiadores e economistas estimar, até hoje, é impossível praticamente. Mas essa história não nos foi contada, né? Não houve esse interesse, né? Porque fomos educados segundo uma visão eurocêntrica, como a Patrícia também mencionou aí, então não vou nem me aprofundar nisso. E para construir esse futuro, nós precisamos abrir, né, caminhos para a nossa juventude, e para que nossa juventude não precise pedir permissão para ocupar determinados espaços que são seus por direito. E esse projeto que a Patrícia apresentou é perfeito, é o que mostra, né, o caminho para a gente seguir evoluindo, seguir construindo, seguir de uma forma mais fácil, menos difícil, né? E é isso que eu sonho para os meus filhos, é isso que eu sonho para a juventude, né? Que eles cheguem, que eles não resistam, que eles existam de forma plena. Então, eu acho que vozes centradas não são apenas essas que desafiam imposições eurocêntricas, né, mas também constroem espaços, representações e pertencimento, né, porque você precisa também chegar na academia, olhar para o lado e se reconhecer e ter os seus entre você, com você, né, a gente chegar na academia e poder falar de nós com excelência. E um ótimo exemplo de ter um espaço, né, de representação e pertencimento é isso que a Patrícia acabou de mostrar para a gente, porque
ela, além de ter chegado lá na academia, ela está levando um montão de gente com ela, porque não adianta, né, é o que ela terminou brilhantemente dizendo esse ditado africano, porque não adianta a gente chegar lá sozinho, porque quando a gente chega todo mundo junto, é muito mais bonito, é muito mais fácil, é muito mais pertencente, né? A gente está ali de maneira unida, junta, e é sobre isso que vozes afrocentradas, que a afrocentricidade trata, né? Porque nossas vozes, no final das contas, é o nosso instrumento de resistência. No meu caso, foi de resistência, mas no caso dos meus filhos, é um instrumento de existência plena, um direito ao sonho e um direito à construção de um futuro negro. E é isso. Eu usei muito essa afrocentricidade para escrever o meu livro. O meu livro é um livro protagonizado por mulheres, né? Que eu escrevi na pandemia, fala de afeto, de preconceito, de falta, de violência, de amor, de perda, de afrocentricidade. São visões de uma mulher negra que dá protagonismo não só à mulher negra, mas a outras mulheres, através de contos, através da literatura, que, de repente, os jovens, né, vão poder ter acesso e se sentirem representados, e vão vislumbrar que poderão ser jornalistas, escritores, ou ser o que quiserem, que no final das contas, a construção do futuro é isso, você ser o que quiser. Então, assim, quando eu faço um paralelo entre a minha caminhada e os meus filhos que estão caminhando ainda, eu só posso entender que, para mim, apesar de ter sido possível, tanto que estou aqui hoje com vocês, foi difícil, é muito difícil. Para eles vai ser muito mais fácil, porque eles sonham desde muito pequenininhos. A nossa conversa aconteceu quando eles tinham 6, 4 anos. Eles, com 11, 9 anos, já estavam, né, fazendo o cursinho deles lá no Cinema Nosso e construindo a caminhada deles, né, encaminhando ao sonho deles. Vai ser fácil? Acredito que não seja, porque cultura no Brasil é bem difícil, mas eu acho que o caminho vai ser muito mais fácil do que o meu foi. E construção de futuro é isso. Construção de futuro negro é você ter um caminho, uma caminhada para sempre. É isso. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Obrigada. É com você, Cleia. Obrigada, Renata. E você falou coisas importantíssimas, e eu me lembrei muito da Conceição Evaristo, que ela fala que tudo para ela aconteceu mais tarde. Eu lembro de uma palestra que a Patrícia deu para o nosso projeto na exposição de 2023 em Niterói, e ela falou que ela entrou no mestrado depois dos 40, o doutorado também, e a gente não tem que ter tempo. E isso me inspirou cada vez mais quando a Patrícia falou que o importante é a gente concretizar os nossos... E falou, Renata, realmente, os nossos filhos, as crianças, elas são provavelmente ter esperanças que tenham mais espaços. O nosso projeto, ele é inspirado no afrofuturismo, porque a gente pensa que hoje essas crianças, esses jovens, possam ter mais sonhos, mais objetivos para o futuro que às vezes a gente não conseguiu vislumbrar. Exatamente, é sobre isso.
Porque se a gente não sonha, a gente não vai imaginar, não vai planejar, não vai conseguir, né? Você vê que a partir de sonhos de crianças de 6 anos, né? De 4, 6 anos, eu pesquisei, Renata, mas aí você teve condições de pagar? Não, o curso foi gratuito, o Cinema Nosso é gratuito, 0800, a partir dos 9 anos de idade, as crianças podem se inscrever para participar de projetos audiovisuais, e a partir daí, eles estão fazendo a caminhada deles. Hoje, minha filha tem 15, meu filho 13, e minha filha recentemente participou como estagiária, como produtora de uma produção, de um filme aqui realizado em São Gonçalo, e tem menos de um mês. Isso. Então, assim, eles estão seguindo o caminho deles, fazem curso de teatro, fazem curso de dublagem, e eles estão se planejando. Se vão seguir, se vão chegar lá na frente, mudar de ideia, eu não sei, né? Porque podem mudar, porque são muito jovens ainda, mas é como a Patrícia disse, eles estão experimentando, eles estão estudando, se planejando, tendo várias possibilidades, até mesmo se faltar de um lado, eles já estão muito bem estruturados em relação a um outro lado. Então, é sobre isso, você sonhar, planejar, construir e alcançar. Sim. E você falou outra coisa muito importante, que a gente não quer chegar sozinho, né? A gente não quer entrar nas universidades, nas academias sozinho, a gente sempre quer levar mais dos nossos. E quando eu comecei a assistir palestras e tudo, e quando eu via algum pesquisador negro falar, ele sempre falava um pouco da vida dele. E eu me interrogava, por que todo negro, quando vai palestrar, um pouco da vida dele? Porque isso é importante, a gente sempre fala, porque a gente enfrenta eles. E a gente, os negros, sabem que as da vida deles também ser transpostas para isso de vivências. A gente sempre fala das vivências. A gente tem que para nós e para nossos semelhantes. E a gente não tem que parar. Agora que a Patrícia venha também, a gente encerrar essa palestra. Voltei. Ai, gente, não, eu vou até falar que eu fico assim, sabe? A menina que contava negros nos espaços, assim, né? Vocês devem ter passado por isso. Toda vez que eu falo, quando a gente se olha assim, fala assim, olha, que gente potente, né? Quando a gente se olha em um espaço, desculpa te interromper, mas quando a gente olha isso, gente. Olha isso. É poderoso demais, a gente não está sozinho. Potências, né? Eu falo sempre isso lá no mestrado, né? No preparatório do mestrado, doutorado. Potências, né? Nós somos potências, a gente não pode esquecer. Meu pai dizia, a gente não pode deixar ninguém chover no nosso sol. Porque não pode. Né? A chuva está embaixo do sol, a nuvem o sol é que faz o dia e a noite. É isso aí. Acaba brilhando e esquentando, né? Sem o sol, tudo morre dentro do planeta, né? Então, é sobre isso. Não deixa ninguém chover no nosso sol. Nosso sol é muito potente e poderoso. Referência, né? A gente sempre vai ser referência para quem está ao nosso redor. A minha prima, quando a minha prima passou na universidade, ela falou, eu falei, nossa, que bom, você faz pedagogia na Universidade Federal. Depois que eu vi você passar, eu vi que eu também podia tentar. Então, eu poderia sair de uma vendedora de loja de sapataria, como ela estava, e ela queria fazer a universidade. Ela falou, não, eu vi que eu poderia tentar também o vestibular, porque você conseguiu, Cleia. E a gente a gente parte do mesmo lugar. Então, isso foi muito para mim, e eu tinha exemplo. Né? E a gente pode continuar fazendo. Ela fala sempre, eu sempre estou aqui te admirando, sempre estou aqui torcendo por você. E é isso que eu acho que a gente espera umas das outras. Que a gente Exatamente. No palco, Exatamente. uma incentivando a outra. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço, potência.
Vamos nós e os outros também. E até os próximos encontros. Até. Até. Obrigada. Beijo. Obrigada, Clécia. Muito obrigada, Tchau, Stephanie. meninas. Obrigada por tudo. Obrigada, Patrícia, Stephanie, Cléia. É uma honra estar aqui. E obrigada, Maria, pelo episódio. Assim, Isso. Episódio. Eu pensei e a Marina tornou isso possível junto com o pessoal da episódio. Marina. Então, que coisa interessante. Às vezes as pessoas falam, vocês vão ficar no gueto de vocês. Não é isso. A gente está buscando o nosso espaço que é apagado, a gente aparecer e se unir aos outros, aqueles que são antirracistas, como a Marina, né, o pessoal da Rapisódia, e outros muitos. Né, a gente mapeia os nossos e potencializa o entorno. Isso é o Ubuntu. É isso. É sobre isso. Né? Essa que é a nossa filosofia de resgate. É isso. É isso. Então, grande beijo. Um beijo para todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Todo mundo para o Pierre. Bota todo mundo lá no Pierre. Pode deixar. Depois a gente troca as figurinhas, tá? Um beijo. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.